que será que te impede de ser o que você nasceu para ser? E aí, povo desperto, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje nós vamos conversar sobre as crenças limitantes. Eu quero explicar para vocês por que é que a gente tem tantas oportunidades, a gente tem tantas possibilidades, né, as infinitas possibilidades na vida, mas muitas vezes a gente se deixa levar por determinadas crenças que a gente tem e não chega aos objetivos que a gente gostaria. Será que isso tem solução? Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você dar uma olhada se você está inscrito aqui no canal. Se você não tiver, já vai lá e se inscreva. Também deixe o seu like no vídeo, comente esse vídeo aqui depois que terminar, para dizer o que você achou, que eu vou adorar conversar com você depois. E também dê uma olhada aqui na caixa de informação. Nós temos terapias super transformadoras que podem ajudar muito você no seu despertar, ajudar você a acabar com essas crenças limitantes, inclusive, tá? Então dá uma olhadinha aqui depois, que tem o nosso site, tem os nossos contatos para você falar com a gente lá pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá bom? E também vá lá no nosso Instagram e siga a gente, que com certeza você vai ter conteúdos diários lá que vão te ajudar bastante. Agora, vamos conversar sobre as crenças limitantes. Por que que a gente insiste muitas vezes em ficar repetindo para a gente mesmo que a gente não pode, que a gente não consegue, que não dá? Por que que a gente se limita a viver uma vida que não foi a vida que a gente realmente escolheu? A viver uma vida que é mais aquilo que as circunstâncias empurraram para a gente. Isso tudo acontece porque nós limitamos o nosso pensamento ao que acontece exteriormente. Ao invés da gente ativar a nossa força interior, a gente buscar aqui dentro, né? Buscar dentro daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, as coisas que a gente vai fazer na nossa vida, a gente deixa o ambiente aqui fora acabar influenciando nas nossas escolhas e nas nossas decisões. E aí você vai criando um monte de crostas ao seu redor que vão fazendo com que você acredite que a realidade é assim mesmo. Que a realidade é aquilo que você teme, é aquilo que estava projetado por outra pessoa, talvez os seus pais, talvez o seu chefe, talvez o seu marido, talvez alguma pessoa que disse alguma coisa para você no momento que talvez você nem se lembre mais, e isso se tornou uma crença para você. E a partir daquele momento você passou a viver de uma determinada forma que não era a sua consciência original. Não era a forma como você realmente desejava viver. Não era aquilo que você veio realmente para ser aqui. E aí você vai seguindo por esse caminho, que não é o caminho que você quer, não é o caminho que você escolheu, só que você acha que não tem outra saída, porque você acredita que é assim. É a crença limitante. E aí você vai levando a sua vida pensando que a vida é isso mesmo, é trabalhar, é pagar as contas, é casar, é se reproduzir e um belo dia você morrer e ficar tudo aí e outra pessoa continuar esse ciclo sem fim, que muitas vezes não leva a lugar nenhum, que muitas vezes não vai permitir com que você realize nada realmente grandioso. E para realizar algo grandioso não necessita de você ser uma pessoa famosa, rica ou estar em um cargo muito alto. Na verdade, você pode fazer coisas grandiosas todos os dias, só que você não sabe disso. Uma coisa grandiosa que você pode fazer, por exemplo, é dar uma boa educação para um filho, é mostrar para ele que ele é capaz, que ele pode, não ficar colocando dúvidas na cabeça dele, nem limitações. Ah, você não deve fazer assim, você não deve fazer daquela outra forma. Para você conseguir isso que você quer, você tem que ir por esse caminho. Porque quando você faz isso, você está limitando o universo que o seu filho vai ter. Essa é uma das coisas boas que você pode fazer. Uma das outras coisas boas que eu posso fazer, por exemplo, é estar aqui, né, passando o meu conhecimento para vocês. Isso daqui começou despretensiosamente, esse canal começou porque eu fiz um trabalho, um atendimento, né, com um terapeuta e foi muito bom para mim. Eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre esse terapeuta, para elogiar, para agradecer o que ele tinha feito por mim, né, como forma de
que mais pessoas fossem fazer esse mesmo atendimento, que tinha ajudado muito a mim. E depois eu comecei a falar sobre mecânica quântica e não tinha ninguém no meu canal, não tinha nem 10 pessoas, e aí foi crescendo aos pouquinhos. E eu fui fazendo com que isso daqui se tornasse uma coisa positiva, uma coisa que ajuda a humanidade. Se tornou, para mim, uma coisa grandiosa. E para você também que está aqui me assistindo, pode ser uma coisa grandiosa, porque as informações que eu passo aqui podem ter te ajudado, podem ter te virado a chavinha, uma terapia que você fez com a gente. Então, nada do que a gente faz é em vão. Se você acha ruim porque você é dona de casa e você tem que lavar a louça, tem que cuidar de filhos, só cuidar da casa, e talvez você ache que isso não é um propósito, é uma coisa muito pequena para se fazer, comece a olhar isso por um outro ângulo, né? Tem comida porque você colocou a comida, fez a comida e entregou para os seus filhos vão ser pessoas que foram educadas, foram ajudadas por você, né? E você tem ali um marido que trabalha, que talvez traga o alimento para casa, e talvez você possa utilizar o seu tempo livre para você poder fazer alguma outra coisa, aprender um pouco mais. Talvez você esteja aqui assistindo esse vídeo e isso esteja te ajudando. Então nada é em vão. Então o caixa do supermercado, o frentista do posto ou o CEO de uma grande multinacional, tanto faz. Todas essas pessoas exercem alguma coisa que é importante para alguém e que faz com que alguma coisa seja facilitada, alguma coisa aconteça. Então nada é pequeno. Só que como nós temos essas crenças, nós achamos muitas vezes que nós devemos ficar ali rebaixados, que nós não podemos fazer mais, que nós não podemos progredir daquilo que estamos. Como eu falei do caso da dona de casa, às vezes ela não é feliz em ser dona de casa porque ela não vai estudar, porque ela não vai buscar algo diferente para si, pegar aquele momento ali que ela está lavando a louça e está assistindo um vídeo aqui do canal e está aprendendo alguma coisa nova para que no futuro ela possa transmutar, mudar isso, né? E comigo não foi diferente. Eu tinha muitas crenças limitantes, eu tinha crenças limitantes de todos os tipos. Por exemplo, eu não gostava da espiritualidade, eu tinha medo dessa coisa de espiritualidade, né? Eu tinha visões, eu era médium desde criancinha, mas eu tinha medo. E eu tive que quebrar essa crença, eu tive que quebrar esse paradigma para chegar onde eu estou hoje. E hoje eu consigo estar aqui ajudando pessoas com a minha mediunidade, que era a coisa que eu mais temi durante praticamente a minha vida toda, né? Até lá meus 33, 34 anos, eu temia tanto isso que eu não queria de jeito nenhum e eu evitei ao máximo chegar onde eu estou. E depois que eu quebrei essa crença, eu consegui realmente prosperar, eu consegui realmente fazer o que eu queria, que é ajudar pessoas, né? Que é transformar a vida de muita gente, que é o que eu faço através das nossas terapias e também desse canal aqui do YouTube, também dos cursos e outras coisas que estão por vir, que a gente está fazendo. Então a crença limitante, ela precisa ser transmutada. E para você mudar uma crença limitante, você precisa ter o seu ego forte. Vivian, mas o ego não é aquela coisa que impede a gente de fazer algumas coisas porque a gente é teimoso e tal. Não, o ego, ele pode ser um ego teimoso, mas existe também o ego forte. O ego forte é aquele que, apesar dele estar incomodado, apesar das coisas que ele está aprendendo, que ele está vendo incomodarem ele, ele querer repelir, ele é forte e ele fala, não, eu preciso abrir o meu horizonte, eu preciso aprender mais, eu preciso ir além, eu preciso continuar adiante, ao invés de usar esse ego para dizer que você não pode, que isso daí que a Vivian está falando é bobagem, isso aí que esse negócio de que dá para a gente viver o nosso sonho é mentira. Ao invés de você usar para negar aquilo que está chegando de informação positiva para você, você pode usar esse ego forte para resistir a esse impulso de desistir das coisas, de deixar as coisas para trás. Eu estou hoje aqui com uma camiseta, né, que essa aqui é a Kurama, quem não conhece, do desenho Naruto, né, e esse aqui embaixo é o Naruto. E a Kurama, ela é a raposa de 9 caudas, né, e vou contar um pouquinho por cima aqui, só para vocês entenderem por que eu coloquei justamente essa camiseta para fazer esse vídeo. O Naruto, dentro desse desenho, que muita gente acha que é desenho bobinho para criança, mas não é, tá? Assistam Naruto, tem no
no Netflix, se não me engano até a 7ª temporada dublado. Depois tem um site que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês acessarem. Tem um site que tem todos os episódios do Naruto, depois tem uma continuação que é o Boruto, enfim. E é muito legal esse desenho porque ele ensina valores muito importantes para nós. E um dos valores que o Naruto me ensinou através desse desenho que eu assisto, eu adoro, e você pode assistir muitas vezes, cada vez que você assistir você vai ter um insight diferente. O Naruto, ele era uma criança que perdeu os pais quando era um bebê, e ele foi criado meio largado, e ele não sabia, mas ele tinha essa raposa aqui, selada dentro do corpo dele. E por isso as pessoas tinham um certo preconceito contra ele. E as pessoas tratavam ele mal, tratavam ele diferente, mesmo ele sendo uma criança. Temiam ele, de certa forma, né? Achavam que ele era uma ameaça ali para aquela vila. Então ele sempre foi maltratado e ele nem sabia por quê, né? Então ele sofreu por muitos anos, por muito tempo, sem saber que existia esse selamento, essa raposa que era um monstro terrível que já tinha destruído a vila em um outro momento, né? E ele vai aos poucos crescendo até que ele acaba descobrindo, né, que ele tem essa raposa selada dentro do corpo dele, e ele faz muitas coisas erradas, ele faz bagunça, ele picha a vila toda, ele é terrível, porque ele na verdade está tentando combater aquelas pessoas que ficam tratando ele mal, tratando com desdém, eliminando ele mesmo, ele não consegue fazer muitos amigos, né, todo mundo repele ele de alguma forma. Então ele faz isso como uma forma de dizer, olha, eu estou aqui e eu existo e vocês não vão fazer isso comigo, eu não vou admitir que vocês ajam dessa forma comigo. Só que com o tempo ele vai amadurecendo, né, ele vai se tornando um jovem, um adolescente, depois um jovem, e ele precisa dominar aquela, né, a Kurama, aquele monstro que tem dentro dele. E de certa forma, nós temos um monstrinho dentro de nós, que ele foi criado, cultivado, só que a gente agradou ele, acariciou ele e deixou ele fazer tudo o que ele queria durante toda a nossa vida. E no caso do Naruto, ele tinha o livre-arbítrio dele, só que chega num determinado ponto que aquela raposa começa a tentar dominar ele, começa a tentar se sobressair e fazer coisas que ele não queria, que ele não aceitava. Então ele precisou aprender a dominar esse monstrinho que tinha dentro dele, e nós todos temos monstrinhos dentro de nós, que são as nossas crenças limitantes, e nós precisamos aprender a dominá-las. E como se faz isso? Com ego forte. O Naruto muitas vezes ele quase se entregou para Kurama, não vou dar muito spoiler aqui, né, mas muitas vezes ele quase se entregou, só que ele foi, em algum momento ele conseguiu retomar o controle, e por causa do ego forte dele, no final, em algum momento ali, ele consegue inclusive usar aquilo que antes era a fraqueza dele, que era a dor dele, que era aquele monstro dentro dele, ele consegue usar isso de uma forma benéfica e transformar a vida dele completamente e realizar todos os sonhos dele. E pode parecer que é só um desenho bobo, mas na verdade eu conheço muitas pessoas, inclusive eu conheço a mim mesma, que sou uma pessoa que conseguiu dominar esse monstro que tinha dentro de si e conseguiu prosperar. Então não venham me dizer que isso não é possível. Quantas pessoas não tinham nada e construíram muitas coisas. Eu já citei história de várias pessoas aqui. Por exemplo, quando eu fui usuária de drogas, que eu sempre conto essa história, vou contar mais uma vez, quando eu fui usuária de drogas, eu não fui para a clínica, eu não pedi ajuda para minha família, para amigos, para ninguém. Eu resolvi que eu ia enfrentar isso sozinha e que eu ia vencer. E eu fiquei durante 3 meses na minha casa, em abstinência profunda, passando muito mal, né? Tendo dores físicas, sofrendo, chorando. O meu corpo implorava para consumir de novo aquela droga. E eu resisti, eu aguentei firme e eu saí disso, e acho que já faz mais de 12 anos que isso aconteceu na minha vida, né? Que eu nunca mais utilizei nenhum tipo de droga. E eu consegui vencer. Existem pessoas que eram mendigos. Eu conto, às vezes, aqui a história, por exemplo, do rapaz do Camisetas da Hora. Hoje ele é uma das maiores microfranquias do Brasil, talvez até do mundo, né? E ele começou quando a namorada ficou grávida, ele estava falido, e ele foi para morar na rua, para São Paulo, e tudo que ele conseguia ali, ele foi pintando camisetas. E no final das contas ele foi crescendo aos poucos, e hoje ele é uma pessoa que tem muita prosperidade, que é rico. Ele conseguiu quebrar aquele padrão porque ele teve também uma motivação, que era, no caso, o filho, né, e a mulher
que ele precisava sustentar aquela família e ele precisava fazer alguma coisa. Então isso foi o que fez o ego dele se fortalecer. E todos nós temos alguma coisa que faz o nosso ego se fortalecer. E às vezes pode ser até uma dor. Eu, por exemplo, a vida toda fui criticada pela minha família. A minha família sempre achou que eu estava fazendo tudo errado, que eu deveria prestar concurso público, que eu não deveria ser essa sonhadora, que eu tinha que ter os pés no chão e eu não poderia fazer uma coisa diferente. E eu discordava. E eu fiquei a vida toda batendo de frente com eles. E no final eu acabei cedendo e fui trabalhar num emprego público e não fiquei feliz de sair de lá e continuei sendo criticada. E foi a crítica deles que me fez ter força para dizer, eu preciso vencer. Então, às vezes, essa raiva, esse ímpeto que a gente tem de querer provar alguma coisa para o outro, isso pode até nos ajudar. No meu caso, ajudou, né? Então, até muito pouco tempo na minha vida, eu ainda queria mostrar para eles, né, que, olha, eu consegui, eu venci, eu fiz do meu jeito, eu consegui, eu venci. Mas hoje eu não preciso mais disso. Porque isso foi, digamos, o meu estupim. Isso foi uma coisa que me ajudou, que criou aquela chama para acender o estupim que me fez explodir. Só que hoje eu não preciso mais provar nada para ninguém. Hoje o meu ego é suficientemente forte para que eu diga, eu estou vencendo por mim, para as pessoas que eu ajudo, e não para alguém que não acredita em mim e que talvez até tenha torcido secretamente para que eu falhasse, para que eu pudesse simplesmente confirmar a crença deles, né? Ou ser a crença deles, porque a gente confirma a crença dos outros e a gente pega aquela crença pra gente e a gente começa a viver daquela forma. Então eu não queria isso para mim. Então o que você faz para você quebrar as suas crenças limitantes? Você tem que ser mais forte que elas. Quando vem uma informação nova, a nossa tendência é repelir. A nossa tendência é dizer assim, não, você está errado porque eu acredito assim e é assim e pronto, acabou. Só que você não busca uma lógica naquilo que você acredita. Eu já mudei muito de opinião quando eu simplesmente falei assim, tá, essa pessoa acredita nisso, mas por que ela acredita nisso? Por que ela está me dizendo isso? Vou pesquisar mais. Então você vai mais a fundo naquela informação e aí, conforme você vai estudando, conforme você vai aprendendo, aquela informação vai fazendo mais sentido para você. E quando ela faz mais sentido para você, você consegue quebrar a crença, porque você fala, peraí, eu estava acreditando nisso, mas isso aqui está errado. Isso daqui estava me prejudicando, isso aqui não está me levando a lugar nenhum. Então você consegue quebrar a sua crença se você fizer isso. Se você abrir para a informação, por mais absurdo que pareça, nossa, mas eu acredito muito nisso aqui, isso aqui é a verdade absoluta para mim. Mas chegou uma informação diferente para você, fala, tá bom, essa é a minha verdade, eu não quero abrir mão dela. Mas se eu acredito tanto nisso aqui, por que não olhar para o que está acontecendo aqui do outro lado, entender o que está acontecendo aqui do outro lado, porque aí eu vou confirmar ainda mais a minha crença, que é forte, que é poderosa. E às vezes pode acontecer o oposto. Você pode ir lá, dar uma olhadinha e falar, peraí. Então essa crença poderosa que eu sempre achei que fosse a maior verdade do mundo, ela é mentira. E eu descobri, graças a Deus, eu descobri isso aqui agora. E agora eu posso transmutar isso, eu posso abrir mão dessa crença que estava me limitando e eu posso aprender mais e seguir por um outro caminho. É assim que você quebra suas crenças. Não adianta você achar que você vai somente fazer um trabalho de crenças num terapeuta, porque não é só isso. Você precisa abrir a sua mente, abrir o seu coração, abrir a sua alma para receber as novas informações. E tem muitas informações positivas, muitas informações boas para você receber. Só que elas só vão chegar até você, elas só vão te ajudar a transformar o seu ego teimoso e petulante e que acha que já sabe tudo, mesmo que a vida esteja uma porcaria, ele quer continuar naquela situação. Você vai conseguir transformar esse ego ruim num ego forte. E esse ego forte é que vai transformar a sua vida. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido bem a mensagem aqui. Conta pra mim aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês se identificaram com essa mensagem, pra gente conversar um pouquinho mais. Não esqueçam de deixar o like e não esqueçam da nossa energia de troca, de você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, para que outras pessoas possam também ser ajudadas por ele. Tá certo? Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!